nas margens aqui do lago, haviam vários barcos, porque os pescadores haviam acabado de chegar, e eles estavam ali já começando a negociar os peixes, né? O trabalho que eles haviam tido a noite toda. E Pedro era um pescador muito experiente, porém aquela noite ele não havia pegado nada. A primeira coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, que a nossa experiência, ela pode nos conduzir a muitos lugares, mas não ao lugar que Deus tem para a nossa vida, não ao lugar que Deus quer nos encher de uma forma extraordinária. Pedro aqui, ele vai enfrentar um momentâneo fracasso, para depois ele experimentar um grande sucesso. Eu não sei para quem que eu estou pregando aqui nesta tarde, mas uma coisa eu quero dizer que o Senhor mandou eu falar para você. Se você tem passado um momentâneo fracasso, se prepara, porque está chegando um grande sucesso na tua vida, porque o lugar que nós estamos aqui é profético hoje. E eu estou me sentindo um pouco Jesus, porque eu estou pregando no barco, é a primeira vez, apóstolo. Nunca preguei no barco na minha vida. E naquele dia, o barco de Pedro estava vazio, não por coincidência, mas por providência do Senhor. Meu irmão, se o barco de Pedro não tivesse vazio, Jesus não teria achado espaço para entrar naquele barco. Deixa eu repetir aqui algo especial para a sua vida. Muitas vezes Deus vai permitir faltar alguma coisa na nossa vida, não para nós experimentarmos o fracasso, mas para Ele poder entrar e fazer algo que Ele quer fazer na nossa vida. Muitos de nós só estamos aqui hoje porque experimentamos uma noite de trabalho duro sem sucesso. Muitos de nós estamos aqui hoje porque atravessamos talvez um período de muita dor. Muitos aqui estão hoje porque no período da dor, Jesus escolheu exatamente o nosso barco para entrar. E o que eu acho lindo aqui é que haviam vários barcos cheios, mas Jesus não entrou no barco cheio, Ele entrou exatamente no barco vazio. E eu quero perguntar aqui, tem alguém que está com seu coração vazio para se encher da glória dele neste lugar? Levanta a tua mão e começa a glorificar, porque há uma presença dele aqui hoje. Muitas vezes nós queremos comparar o nosso sucesso com a quantidade numérica que nós temos na conta bancária ou no trabalho que nós realizamos, irmãos, e nem sempre é assim. Às vezes um fracasso vai nos levar a um grande sucesso. Moisés, quando ele vai retirar o povo do Egito, milhares de pessoas seguem a vida de Moisés, o chamado de Moisés, aquilo que Moisés tinha. Mas Noé, ele também é muito bem sucedido no ministério dele, porém somente a família dele segue ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é a quantidade numérica que determina o nosso sucesso, mas é o projeto que Deus passa e a gente realiza esse projeto. Meu querido, não preocupa com a quantidade, não preocupa com o tanto, com as pessoas, não, se preocupa em executar exatamente aquilo que Deus quer que você executa. Tem alguém aqui pronto para executar o que Deus quer? Então levanta a tua mão e diga glória a Deus. E é lindo, irmãos, porque Jesus entra no barco de Pedro. Eu vou acelerar aqui por causa do nosso período. E naquele momento Pedro, ele era acostumado a pescar, e pela primeira vez ele começa a ouvir uma palavra diferente. Engraçado que quando nós estamos num lugar onde tem um vazio na nossa vida, a palavra ela soa de uma forma diferente. Eu vi o apóstolo falar algo que tocou muito a minha vida, quando ele disse: os veteranos da viagem, não permita se acostumar com o cenário, mas sempre esteja procurando experimentar o novo de Deus que Ele está para derramar. Se estiver muito cheio, não tem espaço para o Senhor fazer algo novo, e Ele quer fazer algo extraordinário nessa viagem, porque quem mudou essa rota não foi o homem, foi o Senhor, e Ele quer entregar milagres aqui neste lugar. Quem está entendendo? Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o Senhor. Irmão, Jesus está ali, pode aplaudir, se for para Ele, aplauda. Jesus prega, Pedro escuta toda aquela palavra, é lindo, mas agora vem um desafio. Deixa eu dizer algo para você. Quem tem ouvido palavras lindas aqui, diga aleluia. Só que a palavra, meu irmão, sem o desafio, ela não vira nada. Quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos aprender a pô-la em prática. Aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você agora vai lançar a rede do outro, diga comigo, do outro lado. E ele tem a resposta pronta. É interessante como nós temos respostas prontas para dar para o Senhor quando a gente não quer fazer aquilo que Ele está mandando fazer, né? Não, Senhor, mas aquela pessoa eu já visitei.
mas aquela pessoa eu já fui, mas aquela pessoa eu já tentei, mas aquele currículo eu já entreguei. Ei, mas tudo muda quando se tem uma palavra de Deus. Quem tem recebido palavras aqui? Então põe a mão no ombro de quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, vai ser diferente, porque agora tem uma palavra. Não, abra a boca de profeta e diga bem forte: vai ser diferente, porque agora não é o teu resultado, mas é o resultado do Senhor. Irmãos, o que é lindo depender de Deus. Apóstolo, quando eu trabalho, eu vou colher o fruto do meu trabalho. Mas quando eu obedeço e oro, eu vou colher o fruto do trabalho de Deus. Eu vou repetir porque é muito forte. Quando eu trabalho, eu colho o fruto do meu trabalho. O fruto do nosso trabalho, todo mundo aqui já conhece, sim ou não? Mas quando eu obedeço, confio e oro, eu colho o fruto do trabalho do Senhor. Quem está pronto para colher o fruto aí do Senhor? Diga aleluia! É Ele que trabalha por nós, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Ele justifica. Eu estou cansado, foi a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Nós viemos dentro do ônibus ouvindo cada testemunho, irmãos, de pessoas que não tinham um centavo e de repente 25 mil reais aparece para poder vir para uma viagem dessa. E quem fez esse resultado não foi o seu trabalho, mas foi o fruto do trabalho do Senhor pela tua vida. Quem está colhendo o fruto de oração aqui hoje? Aleluia. A Bíblia diz que Ele lança a rede, e quando Ele começa a puxar, as redes quase se rompem pela quantidade de peixes. Agora pensa uma coisa: aquele pregador experiente, o mar da Galileia, é muito profético, e nós poderíamos colocar o nome desse mar do mar de Pedro, porque Pedro, pescador experiente, aqui ele viveu os maiores milagres da vida dele. Foi aqui que ele lança e pesca um peixe que tem uma moeda na boca. Foi aqui que ele anda, não sobre as águas, mas ele anda sobre uma palavra. Você vai andar sobre palavra nesses dias. Deus, mas a minha conta bancária está complicada, mas tem uma palavra que vai abrir as portas para você. Deus, mas a saúde está difícil, mas tem uma palavra que Deus vai fazer você ser curado. Tem gente que veio aqui para ser curado e vai receber a cura. Quem está preparado? Quem está pronto? Levanta a mão aí, bem alto. Abra a tua boca, meu irmão, e adora ao Senhor, porque esse mar aqui, ele é profético, mas tem uma palavra sendo liberada sobre a tua vida agora. E essa palavra desafia você a viver o extraordinário. Tem alguém preparado? Diga amém. Agora Pedro, já finalizando, ele puxa as redes, e quando ele começa a olhar lá dentro, ele não está vendo o fruto do trabalho dele, irmãos, porque ele sabia que ele havia tentado e não tinha dado certo. Ele não está vivendo e nem colhendo a experiência dele, mas ele está vivendo agora o fruto de um trabalho. Eu me emocionei com o testemunho da pastora lá de São Geraldo. Deus abriu a porta para ela vir para Jerusalém de uma forma extraordinária. O nosso irmão Wallace, Deus abriu a porta para ele. Ele veio sem um centavo dele. Deus usou recursos que vieram de todos os lados. E olhando, ele poderia dizer: eu não tenho condição, mas o Deus que eu sirvo tem. Pedro olha ali e ele não vê o trabalho dele, mas ele vê o fruto de uma palavra. Coloca a mão no nome de quem está do seu lado e fala assim: chegou a hora de você colher frutos de uma palavra, não do seu esforço, não do seu conhecimento, mas da palavra do Senhor. E o interessante é que Pedro, ele pega aqueles peixes, ele nem dá bola para os peixes, ele não vai contar. Irmão, tem alguém que pesca aqui? Levanta a mão. Esses tempos atrás eu fui com o apóstolo Bené pescar pela primeira vez. O barco parecia um culto, e era um cardume de piau. Alguém já pescou em cardume aqui? Até eu, irmão, que vivo o fracasso de Pedro na pescaria. Nesse dia eu vivi uma pesca maravilhosa. E a gente pegava o peixe. Quando foi o primeiro peixe, o apóstolo Bené começou a dizer assim: da glória que vem mais peixe. E aí começou, glória. E aí pescava, da glória que vem mais peixe. De repente eu falei: vai vir batismo com o Espírito Santo, vai vir oferta aqui agora. Porque peixe não parava de vir. Foi extraordinário naquele dia.
E naquele dia nós contamos os peixes para saber como foi bom a nossa pescaria. Mas como tinha uma palavra para a vida de Pedro, sabe o que se tornou menos importante naquele dia? Os peixes. Ele não queria saber o que entrou na rede, o que caiu no barco, mas ele passou a noite toda correndo atrás daquilo. Mas quando ele encontra Jesus, ele só queria saber de uma coisa: estar nos pés de Jesus. Nós estamos aqui, sabe por quê? Nós deixamos de contar os peixes há muito tempo, porque o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Tem alguém aqui que ama estar aos pés de Jesus? Não, meu Deus, levanta a tua mão, porque é uma glória muito forte aqui. E Pedro ali, ele não está nem ligando para os peixes, mas a primeira coisa que ele diz, ele vai falar: Senhor, eu sou um grande pecador, eu nunca vi nada parecido com isso na minha vida. E o Senhor diz para ele: Pedro, eu agora vou te fazer algo diferente. Você não vai fazer o que você já estava acostumado, você não será mais pescador de peixes, mas agora será pescador de almas. Tem algum pescador de almas aqui? E esse Pedro, irmão, ele viveu o que nenhum dos outros viveram. Ele anda sobre as águas debaixo de uma palavra. Ele pesca peixe com moeda na boca. E eu quero convidar você para nós orarmos. Mas eu quero dizer para você fazer uma oração diferente hoje. Você vai dizer: Senhor, eu não quero colher e nem viver da colheita do meu trabalho, do meu esforço. Eu quero viver da colheita do trabalho que o Senhor vai fazer na minha vida. Mas para Ele fazer, nós precisamos abandonar aquilo que a gente às vezes passa noites em claros. Eu gostei de um irmão quando ele falou: tá difícil, a gente dorme muito pouco aqui, corre para um lado, corre para o outro. Aí ele responde: mas quando eu era do mundo, eu varava a noite em festa e não reclamava de nada. E agora que eu estou na presença de Deus, agora que eu não posso reclamar de nada, agora que eu preciso glorificar, porque se Jesus está no barco, tem peixe. Se Jesus está no deserto, tem peixe. Se Jesus está na cidade, tem peixe. Jesus faz aparecer milagre em todos os lugares. Quem confia, levanta a sua mão. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. O nosso tempo aqui é muito curto, irmãos. Essa palavra, eu orei por ela, para que o Senhor falasse conosco nesse dia. Eu comecei contando para você de um sonho que eu tive. A rota era estabelecida por outro lugar, mas o Senhor fez mudar uma rota, para dizer: eu é que mudo rotas. Eu não sei qual a rota que você traçou no teu perfil, eu não sei qual o planejamento que você traçou na tua história, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus está mudando a rota. Você está preparado? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está pronto para mudar de rota do Senhor? Não, eu vou perguntar de novo, porque tem gente que tem que pensar para responder. Você está preparado para Deus mudar a tua rota? Depois que eu vim a primeira vez a Jerusalém, nem eu, nem a minha igreja, nem a minha cidade, nem a minha casa, nunca mais fomos os mesmos. Quando eu conversava com o Alex, Deus fez muito na vida dele. Da turma que veio, ele está voltando aqui. Muitos irmãos que vieram pela primeira vez vão continuar vindo, sabe por quê? Só volta a Jerusalém quem deixa de amar peixes e passa a amar Jesus. Eu vou repetir aqui: só volta para Jerusalém quem deixa de amar os recursos da terra e passa a amar Jesus, que é o recurso do céu. Quem ama Jesus aí, levanta a tua mão. Então fecha os teus olhos, nós vamos fazer essa oração. Eu sinto que Deus vai prover grandes milagres aqui. Eu não sei por que Deus está falando aqui dessa forma, mas tem milagre financeiro, tem milagre no ministério, tem pastores aqui que estavam frustrados com a sua pesca, tem dito: Deus, eu tenho jejuado,